falar de azeite, não é? Vocês já sabem. Temos aqui o engenheiro João Gomes, que ele sempre trabalhou na indústria, portanto ele trabalha, é consultor de vários bagagens para a qualidade do azeite e portanto tem muita experiência nessa área da indústria que nós aqui nas aulas não temos tanto, não é? O que eu dou nas aulas é mais uma coisa mais pouco pedagógica, como científico, portanto tenho a oportunidade de ter uma pessoa que trabalha mesmo na parte prática dos lagares e portanto podem aproveitar depois no fim, se estiverem interessados em fazer algumas perguntas sobre essa parte, que às vezes vocês me fazem, alguns de vocês me fazem na aula e que eu também não tenho muita experiência. Portanto, vamos ouvir e depois no fim teremos um pequenino tempo para vocês quiserem pôr algumas questões. Ok, muito obrigado pelo convite. É com muito gosto que aqui estou a falar um pouco da minha experiência relacionada com o azeite. Vamos falar um pouco do azeite, mas qual azeite? Num lagar existem muitos azeites. Existe o azeite que nós extraímos em todo o processo, mas também existem azeites que se vão escapando pelas várias etapas do processo. Quer seja no armazenamento da azeitona, quer seja na centrifugação horizontal, quer seja na centrifugação vertical, quer seja no armazenamento do azeite. Estes azeites, em princípio, devem ser canalizados para um sítio, uma caixa, um depósito, um buraco no chão, para depois ser todo recuperado e vendido, porque quando estamos a falar de azeite, existe azeite bom, existe azeite mau e existe azeite péssimo, mas todo ele tem um valor. E agora com a guerra da Ucrânia e a dificuldade de óleos, sobretudo o óleo de soja, o azeite atingiu os preços como nunca atingiu. Está um valor caríssimo, eu sei que vocês não têm referências, mas 4,5, 4,6, 4,7 euros por quilo é um valor enorme, belíssimo para o negócio do azeite agora. Na extração do azeite, nós vamos falar apenas no azeite virgem e no azeite virgem extra, porque o azeite lampante, que é esse castanho que está aí, não comestível, é um azeite também resulta daquelas escorrências todas que eu estava a referir nos depósitos, nas lavagens dos equipamentos. Há sempre algum azeite que escapa e esse azeite tem características quer de cor, quer de cheiro, quer características químicas que o fazem denominar como azeite lampante. Portanto, não vamos falar do azeite refinado, nem vamos falar do óleo de bagaço de azeitona. Vamos apenas falar ao de leve nestes pontos relativamente aos slides a seguir. Quando nós estamos a falar de azeite e queremos pô-lo no mercado, nós temos que cumprir esta legislação. Como estão a ver, tantos parâmetros, tantas coisas esquisitas, que servem para quê? Servem para, por exemplo, a ASAI verificar se um azeite cumpre se é efetivamente azeite virgem ou se não é azeite virgem, é outra coisa qualquer. Serve também para saber o que é que efetivamente foi misturado no azeite, porque através destes parâmetros todos, e muitos deles definem que tipo de mistura foi utilizada. O azeite tem, relativamente aos parâmetros, dos quais já vamos falar novamente, daqueles que nos interessam, o azeite é composto maioritariamente por glicéridos,
que são compostos de glicerina com os ácidos orgânicos, ácidos gordos livres, e existem também ácidos gordos livres no azeite, para além dos glicéridos, ou seja, os ácidos gordos estão combinados nos glicéridos, mas também existem livres. Estes ácidos gordos livres é que vão definir o que é a acidez de um azeite. Se houver, imagino que saibam que não tem nada a ver com a acidez do vinho ou com a acidez inorgânica. A acidez do azeite é com um peso, os ácidos gordos têm peso, e em cada 100 gramas de azeite, se houver 1% de acidez, significa que tem 1 grama de ácidos gordos livres em cada 100 gramas de azeite. É assim que se vê a acidez do azeite. Estes 98%, ainda faltam 2% para os 100% do azeite. E estes 2% são estes compostos todos. São esta família de compostos. Para quem está ligado ao azeite, há aqui alguns nomes que são familiares, como por exemplo as ceras, como por exemplo os esteróis, como por exemplo o eritrodiol e o vool, nos diálcois triterpénicos, como por exemplo a cor, a clorofila, verde, os carotenos, a cenoura, cor de cenoura, como os compostos fenólicos, os polifenóis. Tudo isto está dentro dos 2% do azeite. Portanto, vocês estão a ver que isto já tem valores muito residuais. Eu tenho aqui alguns, dos ácidos gordos até ao linolénico, é tudo ácidos gordos, o mirístico, o arquídeo, o linocérico, linoleico, o oleico, entre 55% e 85% dos ácidos está no azeite. Portanto, existem azeites em todo o mundo que têm entre 55% e 85%. Se for menos do que 55% é desconfiar que seja azeite, se for mais que 85% é desconfiar que seja azeite. E depois tem outros parâmetros que são utilizados também para verificar. Temos o eritrodiol e o vool, as ceras. Destes parâmetros todos que eu referi há bocadinho, estes são aqueles que são utilizados pela fiscalização para verificar se efetivamente há fraude ou não há fraude no azeite. Os óleos mais utilizados nas fraudes com o azeite, existe muito, porque, como eu digo, o azeite a 4 euros e um óleo a 1 euro ou 1,5 € o quilo, há a tendência logo para misturar, mesmo que sejam quantidades pequenas. Essas quantidades pequenas são efetivamente através destes parâmetros, e não só destes, mas sobretudo destes parâmetros, são avaliados e são detectadas essas fraudes, e muitas vezes pode ser identificado o óleo que foi utilizado para a fraude. Os mais utilizados é o azeite, mas é o azeite já refinado, é o bagaço de azeitona, é o óleo de palma, que é um óleo barato, é o óleo de girassol, que também é um óleo barato, o de soja, colza, cártamo, sésamo, amendoim, grainha de uva, sei lá, de gergelim, os óleos todos que existem de plantas podem ser utilizados como fraudes. Eu queria falar aqui, nos óleos, os óleos quando são extraídos, normalmente são extraídos quimicamente, mas também há extração física dos óleos, como por exemplo o girassol, pode ser feita por extração física, depois tem que passar à refinação, porque ainda tem muitas impurezas, muitas sujidades. E aqui este parâmetro do estigma estadieno define logo se um azeite foi falsificado com alguma gordura refinada ou não. O estigma estadieno e os isómeros trans. Os isómeros trans
digamos que é o quê? Os compostos químicos têm uma organização espacial, são tridimensionais, e a sua configuração natural num estado de relaxo é a configuração cis. Se por acaso eles são sujeitos a algumas temperaturas ou sobretudo a temperatura, eles passam a uma configuração espacial diferente e o composto que dão é diferente e passam a ser numa configuração trans. Por isso são muito facilmente detectados estes refinados quando se junta azeite. O que é que interessa no lagar? Portanto, já estão a ver que daqueles parâmetros todos que são obrigatórios por lei, nós estamos reduzidos a meio deles porque nós sabemos que, se não fizermos fraude, naturalmente, sabemos que o azeite que extraímos vem diretamente da azeitona e não mais do que a azeitona, e por isso nós temos que controlar este parâmetro sabendo que os outros todos que eu referi, que são para detecção de fraudes, nós cumprimos isso facilmente porque o azeite vem exclusivamente da azeitona. Análise organolética, a acidez, os peróxidos, o índice de peróxidos, os capas, a acidez eu já expliquei o que é a quantidade de ácidos gordos livres que existem no azeite. Digamos que quanto menor for a acidez, mais o azeite, a constituição do azeite se aproxima da constituição da gordura do nosso corpo, e aí a digestibilidade é imediata. Portanto, o azeite melhor, mais facilmente digerível, é aquele azeite que tem baixa acidez, tão próxima de zero quanto possível. O índice de peróxidos dá uma ideia da oxidação a que o azeite foi sujeito. Existe sempre um índice de peróxidos, o limite é 20 mil equivalentes de oxigênio por quilo de azeite. Existe sempre algum índice de peróxidos inferior a 20, normalmente um azeite fresco tem 7, 8, porque os processos de oxidação ocorrem também na própria azeitona. Quando essa oxidação é muito exagerada, os compostos que nós conseguimos ler pela análise do índice de peróxidos desapareceram e deram origem a outros compostos chamados aldehídos, cetonas, e esses compostos já não se podem detectar pelo índice de peróxidos e por isso temos que os detectar por espectrofotometria. O 232, 268 e 270 são os comprimentos de onda que nós utilizamos para ver a oxidação secundária exagerada do azeite. Portanto, um azeite com uma média de oxidação tem o índice de peróxido elevado, mas tem um capas baixo. Um azeite muito oxidado tem um índice de peróxido baixo e um capa muito alto. Índice de peróxido baixo porque a maior parte dos compostos já desapareceram e originaram outros, como eu referi. Os ésteres etílicos dos ácidos gordos são ésteres formados da fermentação etílica da polpa da azeitona, dos hidratos de carbono da azeitona, e delimita se houve ou não essa fermentação etílica, determina se a azeitona sofreu algum processo de degradação e por isso um éster etílico baixo, o máximo é 35 para os azeites virgem extra, mas se for baixo na ordem dos normal 10, 11, 12, 13, 14, 15, significa que a azeitona é muito fresca. Ou seja, não teve muito tempo nos tegões, foi processada imediatamente, isso determina um éster etílico muito baixo.
As ceras e o eritrodiol está naquelas detecção de fraudes que eu referi há bocadinho, pela contaminação no azeite com óleo de bagaço de azeitona, mas pode acontecer também no lagar se nós utilizarmos temperaturas muito altas. Como vocês imaginam, as ceras são películas cerosas que estão na polpa da azeitona e dos outros frutos todos, porque são partículas impermeáveis que estão na polpa externa, na pele externa dos frutos todos. Se nós utilizarmos uma temperatura muito alta, a extração é agressiva e retira essas matérias cerosas da pele da azeitona e pode ultrapassar os limites da lei. Relativamente ao eritrodiol, estamos na mesma. Se tivermos uma extração muito agressiva com temperaturas muito altas, também temos eritrodiol uvol, que é óleos que aparecem no caroço da azeitona, e se a extração for agressiva também passa para o azeite e pode contaminar o azeite. Portanto, vocês estão a ver que, sobretudo relativamente às ceras e ao eritrodiol e aos ésteres etílicos, estes parâmetros obrigam sempre a nós termos azeitona num estado de qualidade muito bom para podermos ter azeite em termos legais cumpridor. Este eritrodiol uvol, que normalmente também é utilizado para verificar a contaminação do azeite com óleo de bagaço de azeitona, tem uma característica especial, sobretudo aqui na zona do Baixo Alentejo e na Andaluzia, zona do Elva, associado normalmente a uma variedade de azeitona que é a verdeal. Portanto, quem tem esta azeitona verdeal tem que fazer estas análises para verificar se efetivamente tem este parâmetro. Relativamente à análise organolética, nós sabemos que os frutos, todos, ao contrário, há muita gente que pensa que existem frutos verdes e frutos maduros, ou azeitonas verdes e azeitonas verdes como as uvas. Não é assim. As azeitonas passam todas de verde a preto na cor da pele, e a evolução dos vários parâmetros que vocês veem aqui, a evolução dos vários parâmetros, é evidente que é uma aproximação ao que se passa. Relativamente à acidez, que é baixíssima mesmo quando a azeitona está preta, desde que ela esteja perfeitamente sã. E o azeite, como conhecem, é um produto químico que não tem nem cheiro, nem sabor, nem cor, mas agarra tudo isso, a cor, o aroma e o sabor, agarra tudo isso com a maior das facilidades, muito repentinamente, do ambiente onde ele está. Por isso, se ele estiver dentro de uma azeitona verde, ele assume a cor verde, tem aromas e sabores de frutos verdes, e tem amargo e picante também. À medida que ele vai avançando na maturação, o fruto, vai também o azeite modificando as suas propriedades. Por isso, se nós colhermos uma azeitona num estado verde ou num estado preto, nós vamos ter da mesma variedade azeites completamente diferentes. Por isso vocês às vezes dizem, isto é galega. Hoje em dia já não chega. Já temos que dizer, mas é galega no estado de maturação verde, intermédio ou maduro? Porque isso vai efetivamente determinar as características do azeite. Depois, quando falarmos da rotulagem, aprofundaremos um pouco mais este tema. É claro que, ainda relativamente ao quadro anterior, nós nunca temos no lagar, nem na carrada de azeitona, nem na mesma árvore, os frutos no mesmo estado de maturação, tal e qual como eu pus aqui.
Portanto, quando existem frutos verdes, na sua maior parte, existem também uma pequena parte de frutos maduros. Digamos que a evolução da azeitona no olival e na árvore vai sendo de 70% de azeitona verde ou 80% de azeitona verde com 20% de azeitona madura, e depois a percentagem de verde vai diminuindo e a madura vai aumentando. Conforme o azeite que nós queiramos ver no final, ou na garrafa, ou na venda a granel, não interessa, conforme o azeite que nós queremos ver no final, assim nós escolhemos a azeitona no estado de maturação mais apropriado. Dentro dos frutados verdes e maduros, nós temos estes que vocês estão a ver aqui, que são os mais comuns. Eu que sou provador, às vezes tenho contactado com outros provadores que, com bastante imaginação e criatividade, que atribuem muitos aromas estranhos de frutos, inclusive às vezes tropicais, que aparecem no azeite. Mas isso, cada um é como cada qual, não interessa para definir um azeite em termos oficiais. Imagino que saibam que existem painéis de provadores acreditados para avaliar a qualidade sensorial de um azeite. Em Portugal existem 3, que é o Instituto de Agronomia, a Associação de Agricultores de Santarém, existem 4, a ASAI e o Azeite Galo. Esses têm painéis de provadores oficiais reconhecidos pelo Conselho Oleícola Internacional. São os únicos 4 em Portugal. Quando avaliam um azeite, não o caracterizam relativamente aos aromas que tem o azeite, não interessa. Só interessa sim se é verde, se é frutado verde, ou se é frutado maduro, ou se é as duas coisas, e a intensidade que tem esse aroma numa escala de 0 a 10. Os resultados dos vários provadores é feita pela mediana dos resultados de cada um, do somatório de cada um. O amargo e o picante é uma característica boa, benéfica, quando não é muito agressiva, naturalmente. É uma característica dos azeites do Alentejo, do Baixo Alentejo e de Trás-os-Montes. Porquê? Porque o Baixo Alentejo e Trás-os-Montes utilizam muito a variedade Cordovil, Cobrançosa e no Baixo Alentejo a Verdeal, que são colhidas num estado de maturação mais precoce e por isso contribuem para o amargo e o picante dos azeites. Se nós formos para o Alentejo Norte e para a zona do centro de Portugal, Beira Alta, Beira Baixa, Beira Interior, aí a azeitona galega ocupa um lugar predominante nos azeites e é uma variedade que dá um azeite mais suave, com bastante menos amargo e picante, e por isso os azeites são mais, podemos chamar-lhe doces, mais suaves. Na região de... já falamos disso a seguir. Pronto, mas o azeite não tem só atributos positivos. Como falei, ele capta com muita facilidade todos os aromas e sabores, os cheiros, que tiver no seu ambiente por onde está a passar. Por isso, de todos os atributos negativos que o azeite pode ter, estão estes aqui todos, são os atributos que estão do regulamento europeu, embora nem todos se aplique a nós. Por exemplo, o metálico esse às vezes aplica-se. Lubrificantes, é de óleo de lubrificantes de motores. Existem ainda, hoje em dia,
sobretudo batedoras da massa, que têm os motores em cima, mesmo em cima, e as batedoras são abertas, e pode contaminar algum azeite. Não é comum, hoje em dia já é raríssimo aqui. A salmoura vem de azeitonas que as pessoas guardam para fazer azeitona de conserva, mas depois arrependem-se ou estragam-se as azeitonas e deitam-nas para o lagar, e o sal que as azeitonas tinham vai aparecer também no azeite. O esparto é mais relacionado com os lagares tradicionais que utilizavam capachos com prensas feitas em corda, que depois com as temperaturas passava também para o azeite. A gafa vai sempre cada vez menos comum, que é quando as azeitonas estão atacadas com a mosca da azeitona. O pepino praticamente já não existe, porque era azeite guardado em depósitos de lata. Madeira úmida ainda aparece. Portanto, aqueles que efetivamente nos causam hoje em dia alguns problemas aqui na nossa região são a tulha que é a azeitona fermentada em condições anaeróbias. Portanto, vocês imaginem que pegam numa data de maçãs, colocam num saco de sarapilheira, batem o saco com força, que é para caber mais maçãs ainda, depois fecham o saco e fica ali 2 ou 3 dias até que o levam para o destino. É evidente que, como qualquer fruto, a azeitona vai fermentar. Aliás, todos os frutos, como sabem, quando são colhidos da árvore, começam a respirar, deitam etileno, respiram etileno, ou seja, expelem etileno, e isso é uma reação exotérmica, portanto liberta calor. Se liberta calor e nós agarramos e juntamos os frutos todos uns aos outros sem oxigênio, aquilo fica ali uma fermentação, até deita fumo, pelo calor que tem. Essa questão dos sacos vem efetivamente do olival, cada vez é mais raro. No Baixo Alentejo, eu acho que já nem existe azeitona entregue em sacos, acho que já não existe. Mas existe muito na beira interior, no centro de Portugal, porque há algás muito pequeninos que ainda trabalham com prensas. Depois, na recepção, a tulha também pode acontecer se nós guardarmos a azeitona muito tempo nos tegões antes de extrair o azeite. E na própria extração também, se nós, muitas vezes acontece, deixarmos pasta nas batedoras, porque daqui a umas horas ou no dia seguinte vamos laborar novamente e esquecemos que ocorrem essas fermentações da pasta que confere este aroma ao azeite. Aqui sobre a tulha ocorre fazer um parênteses, porque nos lagares de Portugal, do centro do país, imagino que haja aqui alguém do centro do país, nos lagares do centro do país é tradição, e já vem de há muitos anos, muitos, há mais de 100 anos, entregarem a azeitona nos sacos, a azeitona ficar não em tegões, mas em baias de cimento, e ficam ali N tempo, e sai um azeite com tulha fermentado. E as pessoas estão tão habituadas a este aroma, sobretudo as pessoas que depois acabaram de emigrar para o litoral e para as grandes cidades, estavam tão habituadas na sua infância e na sua adolescência a consumir esse azeite com este gosto característico, que hoje é considerado um defeito, que para essas pessoas este gosto é que é o verdadeiro azeite.
uma preferência que temos que respeitar. Gostos são gostos. Mas, efetivamente, é uma característica dos azeites de algumas regiões. O mofo, a umidade, como referi, a umidade está associado à água. Se nós deixarmos as azeitonas caírem, e nós estamos a colher a azeitona no inverno, ficarem no chão, ganham fungos. Se na recepção os tegões não houver essa escorrência, e se as azeitonas estiverem em contacto constante com a água, se na extração a água também estiver constantemente presente na massa e inclusivamente no depósito, se houver água no depósito, porque o azeite, quando é extraído, traz sempre alguma água, se essa água não for retirada a tempo, o azeite pode ter este aroma defeituoso a mofo, que hoje em dia é um defeito, por acaso, muito comum. O azeite, quando está a ser extraído, como eu disse, fica com água e com finos da polpa, e também no depósito, quando o azeite está a descansar no depósito, existe uma decantação natural, que é a água e todos os finos da polpa, porque a extração do azeite é uma extração grosseira. Tudo isso vem para baixo, água e hidratos de carbono e bocados de polpa, tudo isso fermenta e dá um defeito no azeite, a que normalmente se chama borras. Também é normal acontecer. O ranço, vocês sabem o que é, a oxidação exagerada do azeite. Na extração ocorre quando nós deixamos o azeite nas caixas na decantação, quando nós não lavamos muito bem um azeite depois de retirar o que lá está, se não lavamos muito bem o depósito, esse azeite que fica nas paredes ganha oxidação, fica rançoso e vai rancificar também o azeite novo que nós lá metemos. E o mais importante do ranço aparece normalmente na embalagem, porque um dos problemas do azeite, porque imaginem, nós estamos a tirar o azeite que está protegido dentro do fruto, protegido da água, protegido do calor, protegido da luz, e vamos retirá-lo do fruto, de maneira que todas essas condições de calor, de luz, interferem no azeite e adulteram o azeite. Na embalagem, sobretudo quando nós pomos o azeite, é por isso que as embalagens antigamente eram transparentes, porque as pessoas gostavam de ver o azeite. Hoje em dia é raríssimo nós vermos embalagens transparentes, são translúcidas ou mesmo opacas, para proteger efetivamente o azeite da luz. Mas nas prateleiras dos supermercados, muitas vezes, aliás, a maior parte das vezes, o azeite, ao contrário do vinho, está em lineares, em prateleiras, que têm demasiada luz. Vocês vão de reparar que agora, tendencialmente, os vinhos nos supermercados começam a estar em zonas com pouca luz, mais protegidas da luz e do calor. No azeite, infelizmente, ainda não conseguimos que tivessem essa preocupação. Peço desculpa. Peço desculpa. O azeite, como eu referi, quando a temperatura de extração é muito elevada, pode saber a cozido. Encorpado refere-se a um azeite que fica no armazém durante muito tempo e só um ano e meio ou 2 anos depois é que sai. Porque o azeite, mesmo que seja um azeite bom com aromas, como eu disse, ele sofre degradação a partir do momento em que nós o retiramos do fruto. Mesmo que seja um azeite bom, ele vai perdendo os aromas ao longo do tempo, mesmo que esteja conservado em condições ideais ou em boas condições. Congelado até seria o ideal.
Ao perder esses compostos, quer de cor, quer do aroma, todos esses compostos, todo esse conjunto de compostos, dá um aroma característico a que normalmente se chama encorpado, que é um azeite velho. A madeira úmida também sucede. Eu separei estes dos outros porque estes ocorrem de vez em quando. A madeira úmida sucede quando o azeite é extraído de azeitonas que sofreram congelação. Infelizmente isso vai sendo cada vez mais raro, e eu digo infelizmente porque os invernos cada vez são mais quentes. Ocorria isto com facilidade e dava esse aroma a madeira, mesmo a madeira úmida. A feno ou madeira sucede quando nós extraímos azeite de azeitonas muito secas, desidratadas, completamente enrugadas. Aí praticamente pouco há para extrair e como o azeite está muito próximo do caroço, a extração promove o aroma à madeira. A água russa acontece também quando, como eu disse, que o azeite ao sair das centrífugas tem água e essa água, se não for retirada imediatamente ou com brevidade do azeite, pode acontecer que fique esse aroma à água russa. Também não é muito comum, é por isso é que está separado. Então, num plano de um lagar, o que é que nós temos que fazer? Quando há extração, imediatamente a seguir o azeite estar extraído, nós avaliamos a sua qualidade. Se tem aromas bons, se tem aromas maus e a acidez que ele tem. Registamos e separamos conforme nós quisermos. Podemos até separar por... a separação primeira grosseira é: se tem aromas bons vai para um lado, se tem aromas maus vai para o outro depósito. Depois podemos fazer outra separação, que é: se tem aromas verdes vai para um lado, se tem aromas maduros vai para o outro. Podemos fazer ainda outra separação, que é: se for de uma variedade X que nos interessa separar, vai para um lado, se for de outras variedades vai para o outro. Se for bio vai para um lado, se for DOP vai para o outro. Se for nem bio, nem for DOP, vai para o outro lado. Portanto, as separações que nós fazemos são muitas, mas essencialmente tem que ser provado cada lote de azeitona, seja um lote de 5 kg, ou seja, de 5 toneladas, ou seja, de 10 toneladas, convém sempre provar o azeite que sai dessa azeitona e ver a acidez. Porque também a acidez não é comum em todas as azeitonas. As azeitonas mais verdes têm uma acidez inferior, as azeitonas mais maduras têm uma acidez superior. As azeitonas que vêm picadas da mosca, de inseto, têm uma acidez elevada e por isso há que separar segundo estes dois critérios. Depois nos depósitos, com os depósitos cheios porquê? Cheios porque interessa que o azeite não contacte com o oxigênio. E uma forma de não contactar com o oxigênio é ter os depósitos completamente cheios. Depois de cheios, fazemos estas todas. É evidente que se nós não tivermos temperaturas muito elevadas na extração, ou tivermos a extrair frio, como se costuma dizer, nós não precisamos de fazer este nem este. Depois temos os azeites todos no armazém e vamos fazer lotes. O que é que precisamos para vender? É para vender a granel? É para vender embalado? Embalado, o que é que vamos vender? Vamos vender azeite virgem extra? Azeite virgem? Será que o cliente quer azeite mais agressivo, mais verde? Quer mais maduro? Quer mais amargo? Quer mais picante? Temos que fazer lotes com o azeite, efetivamente, para fazer um lote, para que o lote final tenha as características que nos é solicitada. Por exemplo, em termos reais, os azeites para concursos têm características completamente diferentes dos azeites, por exemplo, para um hipermercado.
qualquer que ele seja. Por exemplo, um azeite não filtrado. Porquê que um azeite não filtrado? É uma coisa que está a ser bastante solicitada. Porquê? Porque as pessoas têm a noção correta de que quanto menos operações nós fizermos ao azeite, mais ele é parecido com o seu estado original. E é verdade. Então, o azeite não filtrado também está a ter bastante êxito. Quando vendemos o azeite a granel, sofre uma certa reversão que vocês estão aqui a ver por baixo, que tem que ver com a acidez, as ceras e o eritrodiol. Ou seja, este azeite lampante a granel, que é aquele azeite sujo que eu estava a dizer, que vem da escorrência dos tegões, que sai da centrífuga da água, da centrífuga vertical, sai das limpezas das máquinas e tudo, é separado depois esse azeite, facilmente separado, porque normalmente as saídas desses equipamentos é a mistura de azeite com água, e vocês sabem que o azeite separa-se facilmente da água, aliás, vem sempre ao de cima, como a verdade, embora seja um azeite lampante, não pode ser consumido. E então, se não pode ser consumido, tem umas ceras muito elevadas, às vezes tem na ordem dos 300, quando o limite para um azeite virgem extra é de 150, e o eritrodiol pode ter um valor de 9, 10, 11, quando o limite para o virgem extra é 4,5, assim como a acidez pode subir aos 12, 13, 14%, quando o limite para o virgem extra é 0,8. Depois do lote feito, mandamos analisar a amostra. O lote é feito na garrafa, não é feito no depósito, porque primeiro fazemos na garrafa e mandamos analisar. Se o azeite estiver conforme, então fazemos o lote fisicamente no armazém. Se o azeite não estiver conforme, revemos e refazemos o lote em conformidade com os boletins do laboratório. Tendo o azeite e o resultado da amostra, vamos embalar. Relativamente às características sensoriais, aquilo que nós podemos pôr no rótulo, porque não se pode pôr tudo no rótulo de um azeite, aquilo que nós podemos pôr no rótulo é estas menções: frutado verde, maduro, amargo ou picante, associadas a estas três intensidades: intensidade intenso, médio e suave. O intenso, médio e suave associado a isto, ao verde, maduro, amargo e picante, tem que ver com a intensidade que é dada pelo painel de provadores. Se o painel de provadores der uma intensidade, o painel de provadores, a mediana do resultado dos provadores, for superior a 6 em 10, é intenso. Se for entre 3 e 6, é médio. Se for inferior a 3, é suave. Equilibrado, podemos pôr também no azeite, azeite equilibrado, ou azeite de perfil sensorial equilibrado. Isto significa que o amargo e o picante é inferior a 2 pontos à intensidade do frutado. Ou seja, um azeite com 3 de frutado, seja verde ou maduro, e se não tiver mais do que 5 de amargo e picante, pode ser chamado de azeite equilibrado. Um azeite doce é um azeite onde o amargo e o picante é muito baixinho de intensidade, inferior a 2. Ou seja, quando estou a falar nestes números, superior a 6, entre 6 e 3, menor que 3, menor que 2, é tudo referente ao boletim que vem do laboratório de um painel de provadores acreditado, reconhecido. Extraído a frio.
Nós podemos pôr no rótulo extraído a frio, mas só se conseguirmos provar que o azeite é extraído a uma temperatura máxima de 27 graus centígrados. Digo-lhes já, este ano é impossível. Porque não há frio, não há frio. Mesmo com as caldeiras desligadas, o azeite sai a 30 graus. Porquê? Porque, como eu referi há pouco, a azeitona só por si liberta calor na respiração e por isso é suficiente para nós extrairmos o azeite a uma temperatura que nunca desce dos 29, 30 graus, infelizmente. Há uma forma de fazer. Em vez de pormos a circular água quente nas batedoras, nas camisas duplas das batedoras, pomos água fria. É a única forma de ter este azeite extraído a frio. Escusado será dizer que a maior parte dos embaladores põe extraído a frio, independentemente da temperatura a que sai o azeite. No entanto, a extraído a frio para o consumidor devia dizer que tem aromas muito potenciados e tem muita frescura no azeite, o que nem sempre sucede. É evidente que o extraído a frio, se nós extraímos a quente, os aromas do azeite estão no ar do lagar, não estão no azeite. Por isso, geralmente dizemos extraído a frio para manter os aromas da azeitona dentro do azeite. É para isso que utiliza o extraído a frio. Azeite da campanha tal. Isto só se pode colocar no rótulo se todo o azeite for dessa campanha, o que às vezes não acontece. Passam azeites de uma campanha para a outra. Mas não é muito bom pôr, porque não é muito aconselhável, porque se nós pusermos campanha de 2022 e o azeite só for vendido em 2024 no consumidor final, na prateleira, ele não gosta muito, preferia ter um azeite de uma campanha mais próxima, de 23, por exemplo. A acidez, os índices peróxidos e os capas, digamos que a acidez, a oxidação primária e a oxidação secundária e as ceras também têm que constar do rótulo. Antigamente os embaladores podiam pôr a acidez isolada até em letras garrafais no rótulo. Mas isso fazia confusão no consumidor. E qual era a confusão? É porque nós tínhamos na prateleira um azeite virgem extra com 0,2 de acidez, que é um azeite, como calculam, de azeitona muito fresca, com muito pouco adulterada, de azeitona verde, muito frutado, e ao lado podemos ter o azeite 0,2, azeite não virgem, portanto azeite refinado, 0,2 também. É evidente que o azeite refinado aparece na prateleira muito mais barato, por isso as pessoas preferiam o azeite para a mesma acidez em ambas as embalagens, preferiam o azeite mais barato, porque diziam, este também é baixa acidez. E não se apercebiam de que o outro era virgem extra e tem, para além de uma acidez baixa, tinha os aromas e a frescura. Além disso, era extraído diretamente das azeitonas, enquanto que o outro, o azeite tucu, é um azeite que tem a mistura de refinado. Portanto, estes parâmetros, e então a União Europeia obrigou a que quem quiser pôr a acidez no azeite virgem extra tem que a colocar num quadro com o mesmo tamanho de letras do índice peróxido, dos capas e das ceras. Não pode ficar evidenciado sozinho no rótulo. Depois tem outras menções que só podem ser utilizadas, naturalmente, se cumprirem com as regras, quer da DOP, quer da biológica. No entanto, existem menções obrigatórias para o azeite virgem. Essas têm que ser cumpridas.
que é esta menção, no caso do virgem extra, e esta frase. Azeite de categoria superior obtido diretamente do azeitona unicamente por processos mecânicos, que faz a diferenciação que eu estava a referir há pouco para o azeite que tem refinado. No caso de ser virgem, esta categoria superior não aparece. Aparece azeite obtido diretamente de azeitonas unicamente por processos mecânicos, portanto, relativamente ao virgem. A quantidade líquida, a data de consumo, neste caso é de preferência antes de e é o mês. Falta aqui uma coisa, é o mês e o ano. Falta aqui o ano. Pode-se pôr também a origem, azeite de Portugal ou azeite da União Europeia, mas tem que se pôr a origem. E depois tem que pôr a declaração nutricional. Aqui está a forma simplificada, que é a energia por 100 gramas, em quilocalorias ou quilojoules, os lípidos saturados, ou então pode ser posto também lípidos dos quais saturados, insaturados, ou então saturados, monoinsaturados e poliinsaturados, as quantidades. E como este quadro, a partir aqui da energia até ao sal, é um quadro que se utiliza, é evidente que, como é um quadro para todos os alimentos, no caso do azeite, os hidratos de carbono, proteína e sal é zero, não é? Não tem nem sal, nem proteína, nem hidratos de carbono. O lote é obrigatório também, e o conselho de conservação da luz relativamente à proteção da luz e do calor, ou seja, deve-se dizer, ou tem que se dizer, que o azeite deve ser conservado, protegido, em local fresco, protegido da luz e do calor. E parece-me que era tudo o que tinha para vos dizer. Estou à disposição, se tiverem questões a colocar. Mas eu não sou da área de alimentar, por isso a minha pergunta é quase consumidora, não é? Eu sempre disse, mas eu não consegui ainda reter bem qual é a diferença entre um azeite virgem e um azeite virgem extra. Se pudesse, assim, de uma forma assim para leigos, explicar. E depois também, já agora, como é que eu posso perguntar? Se nós podemos ter confiança nos azeites que compramos no supermercado? Bom, essa segunda pergunta. Bom, relativamente à primeira, um azeite virgem, ou seja, o azeite virgem extra, existem dois tipos de azeite que vêm diretamente da azeitona. Pronto, esqueçamos o azeite tout-court, que é a mistura de refinados. Existem dois tipos de azeite, o azeite virgem e o virgem extra. O azeite virgem extra é um azeite que tem de acidez menos que 0,8%. E um azeite virgem tem de acidez menos que 2%. Pronto. É evidente que hoje há menos que 2%, portanto pode ter azeite virgem com 0,4, 0,5, 0,6, não interessa. A grande diferença está na análise sensorial, na prova organolética, que é um azeite virgem extra não pode ter nenhum defeito. E além de não ter nenhum defeito, tem que ter frutado. Ou seja, tem que estar presente. Um azeite virgem extra que não tem nenhum tipo de frutado, por exemplo, um azeite virgem extra que é extraído a uma temperatura bastante elevada, em que os aromas desaparecem todos no ar e no lagar, se ele for avaliado pela fiscalização, ele é considerado virgem. Mesmo que não tenha defeitos, certo? Só o facto de não ter frutado é. Um azeite virgem é um azeite que pode ter um determinado defeito, pode ter, até 3,5 em 10. Ou seja, a intensidade do defeito percebido pelos painéis de provadores é no máximo de 3,5. Portanto, tem defeito. Pode ter um bocadinho de tulha, pode ter um bocadinho de ranço, pode ter um bocadinho daqueles defeitos que nós vimos aqui. Sim. Mas isso, se me permite aqui a conversa, leva-me a outra questão. Quem é que faz então essa
final é o produtor ou é o embalador? Porque o azeite não é todo provado, há um painel que prova o azeite, O azeite pode produzir azeitonas, fazer o azeite, embalar e colocar no mercado. Sim, sei, mas depois para... Sem análise nenhuma, não é? Sem análise Mas nenhuma. vai lá no rótulo dizer que é virgem extra, que é... Exatamente, pode pôr lá o que quiser, pode pôr lá o que quiser. Agora, a fiscalização é que faz recolhas aleatórias para ver se os produtores, ou se os embaladores neste caso, cumprem efetivamente o que está estipulado. O que está estipulado. Agora, eu não lhe posso dizer isso. Por exemplo, eu acho que é mais por regiões do que propriamente por produtores, sabe? Porque se comprar um azeite que seja do Baixo Alentejo, dificilmente leva um azeite mau. E eu digo, porquê? Tem uma justificação. Porque normalmente os azeites do Baixo Alentejo provêm de grandes explorações. Grandes explorações significa tratamentos. Significa se não tratarem bem a azeitona e não fizerem um bom azeite, mas sobretudo se não tratarem bem a azeitona, têm prejuízo. Grandes explorações com prejuízos têm grandes prejuízos. Portanto, o azeite que se produz cá em baixo no Baixo Alentejo é de muito boa qualidade. Depois existem os lagares ali da zona de beiras interiores, beira litoral e tudo, por tradição, como eu estava a dizer, são lagares ainda que trabalham a prensas, muitos deles, têm azeite que nós consideramos de feito, de fermentado, apastado. Mas, como digo, existem pessoas que gostam desses azeites. Eu fui habituada a esse azeite que eu sou da beira interior. É verdade. Pronto. É considerado um defeito, mas eu escudei-me a dizer que efetivamente é respeitável esse gosto. Pronto, as pessoas foram habituadas a isso. Portanto, se for ali dos lagares da beira interior, não é? Se for para trás dos montes, já tem outra vez azeites de muito boa qualidade. Porquê? Porque lá, em princípio, agora já começa a aparecer, mas há muitos anos a esta parte não aparecia a mosca da azeitona, tinham condições climáticas que garantia efetivamente a qualidade da azeitona quando chegava ao lagar, não é? E depois já tem muita gente também, como consultores, já muita gente já a saber, já se produz muito bem. Depois tem também a experiência do vinho de qualidade, lá para cima, para trás dos montes, sobretudo na margem direita do Douro, já começa a aparecer gente com muita qualidade também a garantir a qualidade dos azeites. Na beira interior, relativamente à dimensão dos produtores, é evidente que aplica-se a mesma forma de quando a empresa é grande, se tem prejuízo, o prejuízo também é grande e não correm riscos. É o caso do Oliveira da Serra, é o caso do Galo, são azeites seguros, quer dizer, não são azeites que nós possamos dizer assim, que exuberância, um azeite muito frutado, muito bom, até podemos consumir isso no pão, ou sozinho, mas são azeites seguros, pronto, são azeites que não são grande coisa, mas também não são azeites maus. Eu estou a falar dos virgem extra, porque não nos esqueçamos que o azeite virgem pode ter algum defeito. E esses grandes embaladores também têm azeite virgem. Portanto, também têm azeite com algum defeito. Não é? Sobretudo, existe um, que eu agora não vou referir o nome, que até tem um chamado azeite tradicional, embora não se possa utilizar essa menção, como viram aqui, não existe esta palavra tradicional. Não se pode, não sei se ainda utiliza, se já deixou de utilizar. Que estava associado, era virgem, portanto tinha esse defeito da tulha e pronto, e vendia nas prateleiras, normalmente era um azeite legal. Relativamente à dimensão dos produtores, existem produtores com lagares pequenos que vendem azeite muito bom, existem produtores com lagares pequenos que vendem azeite muito mau. Portanto, é provar e fidelizar-se a um azeite que goste, porque normalmente a qualidade dos azeites, sobretudo do virgem extra,
são mantidas ao longo do tempo. E há outra coisa que é importante também, aliás, como no vinho, não é o azeite mais caro que é o melhor. Hein? Não é o azeite mais caro que é o melhor. Tem azeites de altíssima qualidade a preços muito, muito, muito atrativos. Eu não posso dizer quais são porque estamos a entrar nas marcas, ainda por cima isto está a ser gravado. Não posso, digo-lhe depois em off. E já agora, não sei se ainda posso, a sua opinião, já que estamos aqui no Alentejo, sobre estes olivais intensivos e super intensivos, como é que isso se reflete na qualidade do azeite? Os olivais modernos e os olivais e o tipo de cultura não interfere na qualidade do azeite. Se quer saber relativamente à minha opinião, seja intensivo ou não seja intensivo, eu acho que às vezes nós temos uma memória curta. Porque o tipo de cultura que o agricultor faz, seja ele olivicultor, cerealicultor, vinicultor, o tipo de cultura que faz, seja ou não, é ou não sustentável, dependendo da cabeça de quem está à frente da propriedade. Porque se nós nos lembrarmos, na altura, nos anos 40, 50, o Alentejo era uma monocultura, só que era de cereal. Se nós nos lembrarmos, se formos para o Douro o que é? Não é uma monocultura de vinha? Portanto, está a ver, e existem vinhas biológicas, e existem olivais biológicos super intensivos, basta ir à Itália, muitos até, super intensivo e intensivo. Relativamente à qualidade do azeite, uma coisa eu sei, o azeite é muito mais aromático, ou qualquer outro produto qualquer, podemos estar a falar do tomate, da maçã, de tudo, se o solo for enriquecido com matéria orgânica, isso sem dúvida nenhuma, percebe? Agora, se nós injetarmos apenas os químicos necessários, os macro e os micronutrientes necessários à planta, através de um substrato em que o solo apenas assegura, o resto é tudo administrado, quer dizer, não nos dá o prazer de consumo como dá qualquer produto, e agora estou a falar na generalidade dos produtos, que sejam cultivados com matéria orgânica. Por isso é que eu muitas vezes digo que há o biológico, o produtor biológico, há o produtor biológico passivo e o produtor biológico ativo. O passivo é aquele que não põe químicos nenhuns na produção, mas também não põe mais nada. O ativo é aquele que efetivamente preocupa-se com a constante aumento da fertilidade do solo, porque isso repercute-se depois no sabor e na qualidade dos produtos. Não sei se respondi à sua questão. Sim. Eu tinha duas perguntas, uma já respondeu um bocadinho, foi esta última parte, que é se nós podemos associar à qualidade do azeite alguma prática agronómica específica, se há, dentro daquilo que é a produção da azeitona, se há coisas que se podem fazer no campo que possam promover a qualidade do produto final. Essa era uma pergunta. E depois a outra é, qual é a sua opinião sobre a questão de azeites de grande qualidade, ou vendidos como azeites de grande qualidade pela Europa fora, não é? Vou lembrar de Itália ou Espanha, que são produzidos, que são azeites que são feitos produzidos em Portugal e que são vendidos como sendo azeites italianos, ou azeites espanhóis, ou até azeites franceses, sem referência à origem do azeite que está dentro da garrafa, que são vendidos a preços bastante elevados. Olha, sobre isso nós fazemos também o contrário, com vinho espanhol. Nós também compramos vinho espanhol e vendemos com vinho português, cuidado. Mas sobre isso, pronto, só tem que ver com os mercados, tem que ver com os intermediários, tem que ver com as necessidades. Geralmente isso acontece em todos os produtos, sobretudo no vinho, até mais do que no azeite.
Relativamente a isso, efetivamente nós portugueses temos produtos de excelente qualidade, não é só o azeite, temos os queijos, temos o vinho, só que não sabemos vender, não sabemos vender. E por isso temos que sujeitar efetivamente a esses grandes intermediários e quem detém o marketing, quem tem a promoção, quem sabe vender, e os italianos sabem vender muito bem, e pronto, é natural que apareça azeite do Alentejo com azeite da Toscana. É natural. Aparece de certeza nos Estados Unidos, aparece de certeza. Relativamente à primeira questão, entramos num aspecto da qualidade que é importante, que eu acho que é de vez mais importante, que é quem está por trás do produto, do azeite, o que é que se faz antes de aparecer o azeite na garrafa. Isso também é importante. Isso coloca uma questão muito atual, que é o azeite de olivais tradicionais ou de olivais modernos, intensivos ou super intensivos, não é? E digamos que se nós compramos, por isso é que às vezes vem, que também já é proibido pôr no rótulo azeite familiar, não é? Mas coloca um problema, não é só um problema económico, é um problema também social, porque a maior parte no Alentejo, sobretudo na margem esquerda do Guadiana, a maior parte dos produtores são velhotes, com 60, 70, 80, 90 anos, sabe? E têm as suas práticas que sempre fizeram durante todo o tempo. Portanto, se nós, economicamente, se nós vamos prescindir desses olivais e dessas pessoas, o que é que essas pessoas acabam, para onde é que essas pessoas irão? Portanto, essa qualidade também tem o azeite da família, diretamente do produtor, tem esse significado, que é, isto tem uma cara, quem produziu, aliás, é curioso que na Itália, eu visitei uma cooperativa que era só de produtores pequeninos, e isto porque os italianos sabem vender qualquer coisa. E essa cooperativa tinha um folheto enorme com as fotografias de todos os produtores, está a ver? Mas o engraçado não é isso, o engraçado é que o presidente da cooperativa disse assim: olha, vocês agora, se quiser, escolhe um qualquer e nós vamos ver a propriedade dele. E eu, está bem, vamos embora. Olha, este aqui, por exemplo. E fomos lá. Sim senhora. Olha, o meu pai não está, mas eu posso mostrar a propriedade. Eu sei lá se era a mesma propriedade que eles mostravam a toda a gente, percebe? Mas o que é certo é que eles sabiam vender isso. E, de facto, os produtores eram todos maiores de idade. Ou seja, essa qualidade que eles vendem, essa tradição da família, das práticas culturais, vende ainda hoje. Mas há determinadas práticas culturais que promovem a qualidade do azeite, que eu estava aqui a referir. Uma delas é efetivamente a incorporação constante de matéria orgânica nos solos, que são muitíssimo pobres em matéria orgânica. Eu não sei se há aqui pessoas da área da agrícola, mas eu imagino que saibam que efetivamente os solos, basta olhar para a cor deles. Não é o caso aqui dos Barros de Beja, que é um oásis dentro do deserto, mas se nós afastarmos aqui dos Barros de Beja, os solos são vermelhos, são amarelos, são pobres em matéria orgânica. Portanto, se incorporarmos matéria orgânica, aumenta seguramente a qualidade do azeite, porque lhe traz mais exuberância, mais complexidade. Relativamente às práticas culturais, nos terrenos que não são muito férteis, e mesmo nos terrenos férteis, mas sobretudo nos terrenos que não são muito férteis, quanto menos andarmos em cima do trator ou em cima deles, melhor. E depois as mobilizações devem ser sempre feitas a pentear, nunca com grades, nada de grades de discos, nada, porque a grade de discos mobiliza o solo apenas numa camada e depois fica uma camada impermeável naqueles 15 centímetros de solo que é mobilizado, tudo com dentes.
E andar pouco em cima do trator e em cima do solo, porque ele não precisa de muita coisa. Não sei se respondi à sua questão. Os alunos sabem tudo. Eu queria fazer uma pergunta. Sim? E essa matéria orgânica é fornecida através de quê? Matéria orgânica pode ser, por exemplo, das folhas da limpeza da azeitona, compostadas com bagaço, extratado ou não extratado, com os restos da poda triturados, de poda das oliveiras triturados. Tudo isso dá um composto ótimo para, digamos, devolver à terra aquilo que a azeitona tirou. Porque estava lá, não é? O bagaço, as folhas e os ramos triturados. Pode ser por aí. Sustentabilidade. Exatamente. É evidente, depois também há o churume dos porcos, todo o tipo de matéria orgânica. Estrume de cavalos, estrume disto, estrume daquilo, estrume de galinhas. Tudo natural, portanto, nada de... Tudo natural, tudo natural, tudo natural, tudo natural. Pronto, depois pode produzir azeite biológico ou azeite biodinâmico, que agora também está na moda. O biológico já passou para segundo plano. Com? O biodinâmico é um azeite que é biológico, mas para além disso tem em consideração as fases da lua, enterra ossos. É mais à frente, é mais à frente. É mais à frente. É mais à frente. Em relação a esta questão da secagem dos bagaços que provoca aqui da poluição, o que é que pensa disso? Esse é o mal necessário para ter azeite. É o mal necessário para ter azeite. O que se está a pensar fazer, em Espanha já fazem, é produzir eletricidade a partir da queima desse bagaço. O problema é que agora com as guerras, o óleo de bagaço de azeitona que é extraído é muito valorizado. Enquanto houver mercado para o óleo de bagaço de azeitona, dificilmente arranjaremos uma alternativa à solução para o bagaço. Sim. Nós não nos podemos esquecer que o bagaço, hoje em dia, da azeitona, equivale a 85% em média da azeitona que entra no lagar. Nós tiramos uma média de rendimentos na ordem dos 15, 16% em azeite, tudo o resto é bagaço. Tudo o resto é bagaço. É quase tanto o peso da azeitona em si. É um... É só uma questão rápida. Olá, obrigada mais uma vez pelo Nada, Maria João. grande conhecimento. Nem estes alunos sabem a individualidade que está aqui no âmbito... Pronto, qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Porquê que não temos mais indústria então desta de bagaço? Porquê que não? Temos mais indústria desta natureza? Indústrias de bagaço, de extração de bagaço, Sim. porque deixa muito pouco em termos de rendimento. Só muito quantidades exorbitantes é que justifica economicamente. Porque este ano já houve, pela segunda vez consecutiva, um grande constrangimento. Este é capaz de não haver. Sim. Bom, digamos que este ano foi um ano excepcional de produção. Por exemplo, em referência à cooperativa de Moura, que eu conheço melhor a realidade, este ano passado processou 60 milhões de quilos de azeitona
E normalmente anda nos 30, 40, 30, 40, 30, 40, 30, 40. E este ano vai outra vez para os 30, 40. Portanto, o ano passado foi um ano excepcional. Não significa que não haja carência, efetivamente, de escoamento do bagaço, porque cada vez há mais lagares, cada vez há mais azeitona, cada vez há mais lagares, não. Mas a indústria de extração de óleo de bagaço, porque está associada à secagem dos bagaços, só é justificável em grandíssimas dimensões. Por isso é que ninguém investe nisso. Quer dizer, investe os tratores de óleo de bagaço que existem, ou os secadores de bagaço, estão a pensar e já estão a equacionar o aumento, já estão mesmo a investir no aumento da sua capacidade. Mas o grande problema é que o bagaço não pode ser processado, ou seja, o investimento do bagaço é tão pouco rentável, que não justifica ter uma máquina ou muitas máquinas para produzirem em tempo real, para processarem em tempo real o bagaço que é produzido. Por isso é mais barato ter máquinas mais pequenas e ter banheiras enormes onde guardam o bagaço durante o ano, depois vão processando. Percebe? É mais barato fazer uma lagoa do que ter uma máquina para processar os custos de eletricidade e tudo isso. Apesar de que agora, com esta nova conjuntura, aumentou o consumo deste óleo de bagaço. Aumentou o consumo, portanto, o consumo, exato. Claro. Bom, este ano é um ano excepcional. as prateleiras de hipermercado naquela zona do leste da Europa, como é que eles chamam? É o olive pomassol. É o pomassol, exatamente. Não se vê nada dos nossos anos. Portanto, poderia justificar. E aquela olive do leite. Nesta circunstância, sim, mas não sei, esperemos que seja excepcional, esta circunstância de guerra. Geralmente, quando é excepcional, depois agarram-se por questões economicistas e mantêm-se. Pois. Mas é lamentável. E outra questão que eu tenho é que quando falou da acreditação, são 4 acreditados ou certificados? Há sempre esta... São 4 reconhecidos pelo COI. pelo COI. Das acreditadas, acho que é só o da Acreditados, não sei, acreditados, o do ISA também é acreditado. O do LED. O do LED também é, e o da ASAI também é. Era a ideia que eu tinha também. Os outros Sim. são certificados. Os outros são reconhecidos. Susana Sassetti, Sim, do agricultor Sandrei. É reconhecidos. conheci, é isso, obrigada. Sim. Reconhecidos, depois automaticamente também são reconhecidos pela União Europeia. A acreditação é uma coisa diferente, como sabe, não é? Pronto. Normalmente é pela APSER ou... Também faz. Ok. Está no tempo? Não tem mais nada? Uma questão? Muito obrigado.